É a tal da pressão alta, né? Aquela que muitas vezes a gente tem e nem sabe que tem. E aí, o que acontece? Por que a gente não sabe que tem? O que é a tal da hipertensão? A doutora está aqui, doutora Fernanda Maggioni, bem-vinda. Tudo bem, doutora? Glória, Cardiologista. Sim, sou cardiologista, Não intervencionista. É? Maravilhosa. Vamos entender o começo do começo, doutora? Com certeza. certeza. O que significa ter pressão alta? Essa é uma pergunta muito importante que pouca gente sabe, essa que é a verdade. A gente tem os vasos sanguíneos, né? Que eles são vasos elásticos e bem flexíveis. E tem uma pressão normal no qual o sangue flui dentro desses vasos. Quando esses vasos eles estão mais rígidos, menos flexíveis, então o sangue ele flui com uma pressão maior. E hoje a gente sabe que acima de 12/8, ou até incluindo 12/8, tão famoso 12/8, já é considerado uma pressão alta para esse sangue fluir aí dentro desses vasos sanguíneos. Então isso que é a pressão alta. Doutora, por que ela é considerada uma doença silenciosa? A gente pode ter e não sabe que tem. Isso é muito, muito importante, porque a maioria das doenças a gente acaba fazendo o diagnóstico por sintoma. E a pressão alta não é assim, tá? A pressão alta a gente faz diagnóstico medindo a pressão mesmo. Então precisa ir no médico e se o médico não medir a pressão, pessoal, precisa pedir para medir a pressão. É porque tem médico que a gente entra lá, dá uma olhada pra gente quando olha, né? Manda um monte de pedido de exame, entrega e fala tchau, volte quando tiver os resultados. Não é Exatamente. isso? Exatamente. E a pressão alta, o interessante é que quando ela começa a dar sintoma, é porque ela já está muito alta e muito provavelmente tendo algum quadro grave, alguma emergência ou urgência hipertensiva, que é caso de correr para o pronto-socorro, porque pode estar tendo alguma coisa séria. Olha, a gente está com os sintomas aí. Vamos falar desses sintomas? Com Quais certeza. São? Dor de cabeça. Sim. É uma dor de cabeça bem específica, né? Geralmente é uma dor que dói mais na nuca, mas ela pode vir de qualquer forma. Então, lembrando, a pressão, o vaso sanguíneo aqui da cabeça, ele tá com uma pressão muito alta. Então, essa pressão, ela acaba dando a dor de cabeça. E a dor de cabeça muito forte pode ser, então, uma emergência hipertensiva. Além disso, pode dar doenças mais graves, como o AVC também ali na cabeça, essa pressão muito alta. E falta de ar, por que pode dar falta de ar? Então, a pressão alta, ela pode dar problema no coração também, tá bom? Então, o coração, ele também começa a ficar sobrecarregado e o coração e o pulmão são muito interligados. E um dos sintomas do coração também é falta de ar. A gente acha que é só pulmão, mas o coração dá falta de ar também. Olha só, tá vendo? A gente acha às vezes, tô com problema de insuficiência respiratória. Pode ser o coração, né? Visão borrada. Sim. Também dá? Também, porque os nossos olhos, eles têm lá no fundo os vasos sanguíneos. Então, quando tá com a pressão alta, às vezes extravasa um pouco de líquido ali para os vasos dos olhos. Então, um exame importante aí nesse caso é o fundo de olho, que o oftalmologista vai fazer. E aí pode dar essa visão turva ou visão borrada. E zumbido no ouvido? Zumbido no ouvido. Da mesma forma, a gente também tem os vasos sanguíneos aqui no canal auditivo e pode ser uma coisa até de sistema nervoso central que dá um pouquinho de zumbido no ouvido. E aí esse zumbido como é que é? É um pi? Como é que é? Principalmente um pi. É um apitinho assim no ouvido que escuta, né? Qual que é outro que tem aqui? Tontura. Tontura. Tontura é muito clássico da Também pressão muito alta, clássico, né? Porque a gente acaba cometendo o sistema nervoso central, né? Que faz todo esse equilíbrio da gente manter o andar correto, né? Então, quando tem esse edema, esse extravasamento de líquido, acaba comprometendo o cérebro e a gente pode ficar tonto. E aquela dor no peito? A dor no peito já é um aviso mais grave, não é, doutora? Com certeza. A pressão alta por si só, sem o infarto associado, pode levar a dor no peito, mas a pressão alta pode levar também a doença que é muito séria, né? Que é uma das principais causas de morte no mundo, que é o infarto. Então, só a pressão alta pode levar a uma instabilização da plaquinha de gordura lá no coração, obstruir essa artéria e dar infarto. A gente tem, já que você falou de doença, a gente tem aqui, ó, o infarto, que é essa que você acabou de falar, né? Os principais problemas causados pela pressão alta, Exatamente. Né? Aí tem aqui o acidente vascular cerebral, que é o tal do AVC. AVC muita gente conhece como derrame também, né? Derrame. O que acontece no AVC? No AVC, a gente tem dois tipos principais, tá, de AVC. Tem o AVC hemorrágico, então hemorragia a gente lembra de sangue, né? Então rompe algum vasinho lá na cabeça e acaba tendo um sangramento no sistema nervoso central, que é um quadro bem crítico e bem preocupante.
E o outro tipo é o isquêmico. Isquemia, para a gente entender, é quando tem a obstrução de uma artéria lá do sistema nervoso central. O sangue não consegue passar. E o sangue não chega. E aí acaba acontecendo uma morte do cérebro, né? De parte do cérebro, uma isquemia. E com o sangue, ele é essencial para levar oxigênio, né? Sem oxigênio, a célula morre. Então, esse é o AVC isquêmico. E ele acontece, por exemplo, AVC. De repente a pessoa teve um AVC. Esse de repente, é de repente mesmo, doutora? Muitas vezes é de repente, mas a gente tem muito como prever, principalmente controlando os principais fatores de risco. Então, a pressão alta, sem dúvida nenhuma, é um dos principais fatores de risco para essas doenças sérias, né? Cerca de 30% da população adulta, 1/3 da população adulta aí tem hipertensão. E a hipertensão está presente na grande maioria dos casos de AVC e de infarto. Os outros fatores clássicos aí que levam ao infarto e ao AVC, que são doenças que têm uma fisiopatologia, ou seja, um meio de acontecer muito parecidos. Então, diabetes, pressão alta, colesterol, a obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo. Então, esses fatores de risco, eles são comuns entre essas duas doenças. Entre o infarto e o AVC. Exato. E quais são as principais sequelas, né? O que pode ficar no caso de um AVC? O AVC, eu falo que é uma das doenças que a gente não quer ter, porque as sequelas, elas podem ser muito severas, né? Um quadro muito clássico do AVC é que metade do corpo fica paralisado, então fica com aquela boquinha torta, não sei se já viram alguém com sequela de AVC ficar com aquela boca torta, não mexe um lado do corpo, então a perna, o braço, tudo depende do território, né, que essa arterinha irrigava ali. Pode ter deficiência de fala, pode não conseguir mais falar de uma vez, pode não enxergar. Então tem várias sequelas. E é o que a gente não quer, né? A gente quer qualidade de vida. Então se tem uma doença tão séria que leva essa qualidade de vida, é tudo que a gente não quer, né? E o que é isso aqui? Ah, isso aqui, insuficiência renal. Os rins também são menina, afetados? Sim. E é uma coisa que às vezes pode ser igual o que vem antes, o ovo ou a galinha. Então, tanto a insuficiência renal pode levar à pressão alta, quanto a pressão alta pode levar à insuficiência renal. Por quê? Veja, o rim, ele controla muito a eliminação de água, né? Que é o nosso xixi, a urina que sai. E controla os eletrólitos ali, né? A eliminação de sódio, potássio. Então, vamos começar. Quando a gente tem problema no rim, por que a pressão fica alta? Então, a gente perde esse controle tão minucioso desses eletrólitos. E o sódio em excesso também retém água. Aumento de sódio e água dá pressão alta. E o oposto acontece porque a pressão alta, ela causa um dano, ou seja, uma lesão, uma injúria nessas arterinhas do rim, assim como causa também na do coração para o infarto e no do AVC. Então, causando essas lesõezinhas aí, o rim ele perde a capacidade de filtrar adequadamente os eletrólitos, a urina, enfim. E aí causa a insuficiência renal. Amanhã a gente vai falar sobre rins, inclusive, aqui. Já se prepara, se tiver alguma pergunta e tal, já vai pensando por aí, porque o nosso tema desse quadro amanhã vai ser justamente as doenças renais. Doutora, você falou que a questão da pressão, né? Ah, era 12/8, agora não é mais. Sim. O que acontece? O que mudou? Olha, a gente publicou o ano passado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nossas novas diretrizes, acompanhando aí também o resto do mundo, né? Até antigamente, 12/8 era a pressão normal, né? Você fala 12/8 tá bom, né? Era 13/9, começava a chamar atenção com a pré-hipertensão, que a gente chamava. Hoje em dia, a gente diminuiu esses valores para 12/8. Então, incluindo o 12/8, já começa a acender um sinal de alerta. A gente chama de pré-hipertensão. 12/8 já é o início de pressão alta, não né? é mais bom. Isso. Principalmente para os pacientes que já têm esses outros fatores de risco cardiovascular que a gente conversou, diabetes, o colesterol, que fumam. Então, hoje em dia, a gente faz ainda um cálculozinho para ver o risco desse paciente. E aí, somado a essa pressão que já não é mais considerada normal, né? Entre o 12 e o 14 de sistólica, né? E o 8 e o 9 de diastólica, a gente considera a pré-hipertensão. E com isso a gente já fica mais em cima desse paciente, né? A gente quer ver ele com uma maior frequência, a gente faz medidas da pressão com mais frequência e a gente já orienta o que é bom para todo mundo, que é a mudança do estilo de vida. Então, uma dieta saudável, atividade física,
a alimentação, tudo isso, controle do estresse. Tem que ir mudando, né? Tem que ir mudando todos esses fatores ali para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida e aí sim isso se refletir na nossa pressão arterial, não é isso, doutora? Sem dúvida. Eu acho que isso são coisas que todo mundo devia fazer, né? Mas acho que o ser humano às vezes precisa de um susto para conseguir ter esse empurrão para mudar de vida. Aí, quem tem pressão normal, também precisa ficar em alerta, não? Olha, se a pressão é normal, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Mas como eu falei, eu acho que isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre os alimentos saudáveis, a atividade física, né? Que a gente recomenda que tenha pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana de uma atividade física moderada, não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, controlar o estresse através de atividades como meditação. Isso até é defendido pelas nossas diretrizes. Muita gente acha isso besteira, mas não a meditação, viu? Ela funciona muito, né, doutora? Totalmente. O pessoal acha que tem a ver com religião, não tem nada a ver com religião. Não, a gente tem estudos, inclusive, mostrando diminuição de... Científico. Diminuição de risco cardiovascular com essas práticas, né? Tanto respiração consciente, contato com a natureza. Então, isso são coisas que todo mundo tem que fazer, né, Glória? A gente espera acontecer alguma coisa, mas o ideal é a gente prevenir antes de aparecer os principais sintomas e sinais dessas doenças que são tão graves. Doutora, está aparecendo ali no telão como que a gente consegue controlar a pressão arterial. Vamos colocar de novo, ó. A alimentação equilibrada, então. Exato. Diminuir o sal. Gente, como é difícil, né? A gente tem uma sociedade, não sei como você é na sua casa, né? Põe muito sal na comida. Batatinha, chegou a batatinha, a gente pega o saleiro, né? Quanto que a gente precisa de sal por dia, doutora? A gente não precisa de muito sal por dia, essa é a grande verdade, né? Eu acho que é no máximo 12 gramas de sal por dia. Isso é para incluindo o sal que a gente tempera a comida, porque muita gente acha que, então tá bom, eu posso pegar, o saquinho tem 2 gramas de sal, 6 saquinhos daquele por à vontade na minha comida. Não, a comida ela já vem temperada, né? E para o hipertenso isso diminui para 5 gramas, que é bem pouco, incluindo o preparo da comida. Então, o sal é igual tudo na vida, né? O nosso paladar se acostuma. Então, quanto mais sal você usa, mais sal você precisa usar. Se você vai diminuindo o sal, você se acostuma e a gente até acaba sentindo muito mais o gosto da comida com menos sal. Com menos muita sal. gente acha que não é, mas é verdade. É só costume. Aí a gente tem os fatores da pressão alta. Estão vendo aí junto comigo? Ó, fatores da pressão alta. Vamos ver. Excesso de sal na alimentação, que a doutora acabou de explicar pra gente. Sedentarismo. É aquela coisa de a gente precisa fazer atividade, né? O nosso corpo é feito para isso, né, doutora? Não, a gente precisa muito ir à atividade física. É uma das coisas que eu falo que consegue melhorar tudo. Todas as doenças, todas as que a gente conversou. É verdade. O colesterol, a pressão, o diabetes, o estresse, tudo melhora com a atividade física. A gente se sente bem. A musculatura das nossas artérias, ela reage de uma forma feliz, ela fica feliz, relaxa mais, libera vários hormônios, mediadores aí que fazem com que o nosso organismo fique muito mais relaxado e a gente tem essa sensação de bem-estar, né? Então o estresse também a gente elimina, perde peso. Então assim, melhora a musculatura, a gente só tem benefício na atividade física, né? Não tem por que não fazer. E o recomendado, como eu falei, são 30 minutos, 5 vezes por semana de uma atividade física moderada, ou seja, aquela que você se sente um pouco cansado, mas consegue conversar com o amiguinho ali na corrida sem ficar ofegante. Sim. Ou se não, 75 minutos de atividade física intensa. Essas são as nossas recomendações. Isso por semana? Por semana. Por semana, né? Aí a gente tem, então, a obesidade, né? Também é um fator de risco para pressão alta. Tabagismo, que a doutora falou. Fumar, né, gente? A gente sabe que cigarro realmente não ajuda em nada, não tá né? com nada. Aí dá aquela sensação boa na hora, mas o estrago que faz é infinitamente pior. Consumo excessivo de álcool. Sem dúvida. Né? Qual é o tolerável de álcool, doutora? O tolerável, e vejam, não é que a gente está recomendando aqui, mas não pela é que, assim, sociedade... não é que você tem que tomar isso, não. O tolerável, tipo, se vai beber, vai no máximo até aí, né? Isso, o recomendado aí, principalmente para os pacientes que são hipertensos, mulher 1 dose de álcool por dia e homem no máximo 2, tá? E se você não for beber tudo no mesmo dia, também não pode ser aquela coisa, não, eu só bebo no sábado, vou tomar somatória às 14. 14. Não é a mesma coisa, Deus. tá? Então esse é o que a gente acha tolerável. Tolerável. Qual é? Tem mais lá na nossa tela? Vamos ver aqui quais são os demais.
ali o tabagismo, consumo excessivo de álcool, histórico familiar, genética, Sim. né? Aí não tem muito que se possa fazer. É. E a idade avançada. Sim, a idade é o maior fator de risco para a hipertensão, né? A gente sabe que acima de 65 anos a hipertensão ela vira muito prevalente na nossa população por conta disso, né? O envelhecimento das artérias acaba deixando essa artéria mais rígida. Então a idade avançada a gente precisa ficar muito de olho. O cigarro é um terror. Cigarro nem tem nem o que causa dizer, muita né? inflamação no nosso organismo, sem contar os efeitos cancerígenos, né? Tudo isso que a gente conhece. E a obesidade também, muito pouca gente sabe, mas a obesidade deixa o nosso organismo muito inflamado. Então, aí aumenta a resistência ali da insulina, causa mais diabetes também. A obesidade também é um grande fator de risco. É um grande, né? Doutora, chegou uma pergunta agora que é a seguinte: quem toma medicação, chega um determinado momento que a pressão estabiliza? Olha, a gente espera que sim, esse é o nosso objetivo, mas isso não é uma resposta sim ou não. Isso tudo muito depende, né? O acompanhamento, ele tem que ser feito periodicamente, então a gente precisa fazer esse acompanhamento bem próximo, fazer medidas em casa também, domiciliares da pressão, para a gente verificar se essa pressão está sendo bem controlada. Mas geralmente a gente consegue sim o controle efetivo da pressão com a medicação. E com as mudanças de estilo de vida. Com as mudanças de hábito, né? Não adianta só tomar remédio e a gente continuar lá fazendo tudo errado. Doutora, chegou mais uma pergunta que volta lá, Mafê, para mim. Assim, ela tem a pressão normal, ela falou que a pressão dela é 10 por 7. Tá. Mas de vez em quando tem uns picos de 14. Ela tem que ficar de olho? Ficar de olho tem, mas assim, é fisiológico, ou seja, é natural que tenham situações que levem ao aumento da nossa pressão arterial. Quais são elas, né? O estresse muito intenso, então a gente ficou muito nervoso. Isso é normal, é natural, né? Tem os sistemas lá do nosso organismo, que é o simpático, parasimpático. Quando a gente ativa o sistema simpático, essas situações que a gente fica mais simpático alerta... é o de estresse, né? A pressão, ela sobe. Mas tem um exame muito legal, que a gente faz uma medida ambulatorial da pressão arterial. A sigla para ele é MAPA. Então, o médico pede, fica 24 horas medindo a pressão, para tirar esse fator de confusão. Porque também tem muito paciente que tem o que a gente chama de hipertensão do avental branco. Então, assim, olha o médico, fica nervoso e a pressão sobe. Não, isso é uma identidade. Existe isso, doutora? Olhou para o médico, pronto. Se for um médico bonitão, aí é que a pressão sobe de uma vez, né, doutora? Com certeza. E aí faz uma média aí desses valores de pressão arterial e também as medidas de pressão, elas são diferentes, né? De manhã a pressão costuma ser um pouquinho mais alta, durante o sono tem que cair um pouco a pressão. Então esse exame ele é muito rico e traz bastante informação pra gente. A gente falou desses fatores que, né, a gente já ouve falar, olha, cuidado e tal. Agora, tem uns fatores que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe. Vamos virar aqui as nossas bandeirinhas aqui, ó. Vou virar o primeiro, tá? Pra gente ver. Combinado. Qualidade ruim de sono altera a pressão? Com certeza. Durante o sono, a gente tem um equilíbrio ali, produção de hormônios que são muito importantes, vasodilatadores. E é o momento que o nosso corpo precisa realmente descansar. E tem pessoas durante o sono ali que tem uma doença que se chama apneia obstrutiva do sono. Sabe aquelas pessoas que você acha que você fica até agoniado, que você acha que parou de respirar? Parou de respirar. Essa é uma doença que leva muito a aumento da pressão e aumento do risco cardiovascular. Então, a qualidade do sono é muito importante. Por quê? O que acontece? Quando a pessoa dá aquela parada, o que acontece? Cai a oxigenação, né? A gente consegue monitorar, faz aquela polissonografia, né? Que é o examezinho do sono, né? Vai dormir lá no hospital, um horror. Cai, então, essa saturação de oxigênio no sangue e a gente tem um desequilíbrio muito grande desses mediadores inflamatórios, dessa produção hormonal e com isso a gente também causa um enrijecimento das artérias e com isso a pressão sobe. Enrijecimento da artéria fica mais fininha assim e não passa tanto sangue. Às vezes pode causar um pouco de obstrução. O enrijecimento é quando ela fica mais dura. Mais durinha. A artéria, ela é para ser flexível, igual uma bexiga. Então, quando ela precisa dilatar e aumentar a quantidade de sangue que passa ali. Quando a artéria fica mais dura, ela não consegue fazer essa dilatação. E é isso que geralmente leva à pressão alta. Olha só, olha que importante a gente saber. Vamos ver mais um que talvez a gente não conheça, não saiba direito? Ó, esse daqui, qual que é?
Estresse crônico. Esse aqui é um perigo geral, né, doutora? Gente, esse é um vilão e a gente subestima o estresse, né? Porque eu acho que, principalmente nas grandes cidades, todo mundo vive um pouco estressado. Todo mundo. O estresse, ele aumenta muito os mediadores inflamatórios. Então, da mesma forma que a gente conversou do sono, isso desequilibra a nossa produção hormonal e também causa esse endurecimento da artéria. E com isso também pode levar à formação de plaquinhas de gordura que levam às doenças mais graves, como AVC e infarto. Nossa, olha que perigo que é. Agora, existe o estresse e o estresse crônico. Os momentos de estresse são até naturais para as pessoas, né? Para o ser humano. A gente, ao longo da nossa história, da evolução humana, de vez em quando a gente passava por uns momentos de estresse, tinha que estar ali ligado. O problema é o estresse o tempo todo, não é isso? Sem dúvida, o estresse crônico é muito pior do que o estresse ocasional e como você mesmo disse, não dá pra gente virar Buda, né, e não ter nenhum picozinho de estresse. Né? Ficar ali, zen, o tempo todo. Mas você sabe que tem dados demonstrando que o estresse é um dos fatores desencadeantes de infarto e AVC. Então, às vezes, a gente tem uma plaquinha de gordura ali que está obstruindo parcialmente essa artéria e com um pico muito alto de estresse, acontece uma instabilização aí dessa plaquinha e forma um coágulo lá dentro. Então, muitos casos de infarto, AVC, eles são desencadeados por situações de estresse. Pico de estresse, às vezes. Pico de estresse. Olha. Então, não é assim 100% benéfico, benigno, não. Ai, como a gente aprende, viu? Vamos ver esse daqui, ó. Consumo de ultraprocessados. A gente tem aqui uma bandejinha. Quer dar uma olhada? Eu acho coisas. que é Vamos importante ver. a gente olhar esses alimentos, É. porque aqui o pessoal da produção acho que separou muito bem, né? Os ultraprocessados e o que a gente chama de alimentos naturais. Tá. Nesses alimentos aqui, se você olhar na embalagenzinha, o número de ingredientes que tem nisso aqui é incontável. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes? Fuja desses alimentos que têm muito ingrediente. Geralmente, esses alimentos, eles levam muito sódio. Então, olhem sempre a quantidade de sódio nos alimentos. Se a gente for olhar, quanto de sódio a gente pode tolerar numa embalagem de um produto? Eu vou fazer uma refeição, vou comer um pacote de alguma coisa, quanto deveria, entre aspas, ter de sódio ou nenhum sódio? O mínimo possível. A gente, geralmente, do lado, tem os valores de referência e a porcentagem. Isso. Você consegue ter uma noção ali por aquela porcentagem. Mas o mínimo possível. O que eu penso, assim, eu falo até para os meus filhos isso. Isso aqui, com uma validade, vamos dizer, isso aqui vale 3 anos, um pacote de salgadinho. Salgadinho, Que alimento desses aqui? O que acontece com alguma coisa dessa se você esperar 3 anos? Mofou, Nem né, doutora? existe mais. Então, o fato de um negócio durar 3 anos é porque tem muito aditivo e muita coisa ruim. O sal, sabidamente, antigamente, quando não existia a geladeira, para que servia? A gente salgava carne, salgava bacalhau para conservar. Isso. Então tem muito sódio nesses alimentos que duram muito tempo. Olha. Porque o sódio conserva as coisas. Você pega um presunto Parma daquele que eles nem sequer põem na geladeira e o negócio dura lá 3 anos. Imagina o tanto de sódio que tem naquilo. É verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Então por Esse isso... aqui é um queijinho provolone, ó. Provolone é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu amo também, mas tem muito sódio. Você já sente na hora, depois fica tomando água até não poder mais. Então a gente tem que buscar esses alimentos aqui. E esses macarrõezinhos instantâneos, né? Aquele que tem aquele temperinho, que é delicioso, salgadinho, né? O problema não é nem só o macarrãozinho, o problema é o pozinho mágico. O temperinho. E que tem muito naqueles também temperos pré-prontos, de saquinho, aqueles caldinhos que também já vem o caldinho de legume, caldinho de carne. Se olhar aquilo também tem uma bomba de muito sódio. Então, prefira fazer o seu próprio caldo, né? Produzir o seu caldo de legumes, sobrou um pouco de cenoura, um pouco de batata, faz lá o seu caldo, congela, evita essas coisas que já venham pré-prontas. Eu sempre falo, evitar tudo que vem em pacotinho, gente. Né? Caixinha, pacotinho. A gente não nasce em pacotinho, né, Exato. gente? Por que a gente vai consumir os pacotinhos? Vamos ver outro aqui, ó. Baixo consumo de potássio. Sim. Por que potássio? Potássio. É uma pergunta interessante. No nosso organismo, o sódio e o potássio, eles estão intimamente ligados, tá? Então a gente tem bombas, da célula, não é isso? que tem a bomba de sódio e potássio, que um entra dentro da célula, o outro sai. O sódio está mais fora da célula, o potássio mais dentro. Quando a gente está com o potássio baixo, a gente tende a ter mais sódio fora da célula e o sódio puxa água. Não sei se vocês lembram mais lá sódio dentro. Fora da Fora da célula. célula, fora. Aí ele está dentro do vaso sanguíneo. Ah, sim. Entendeu?
Aí, com isso, a gente tem um excesso de líquido e muito líquido também é uma das causas de hipertensão. E no rim também tem esse equilíbrio muito íntimo do sódio e potássio para a gente conseguir filtrar o sangue e eliminar tudo certinho, né? Tirar do organismo que não é bom e deixar no equilíbrio tudo que é bom. Então, o sódio e o potássio, eles estão muito intimamente ligados. E por isso a importância, né, de comer bastante legumes, frutas, verduras, porque são geralmente ricas em potássio. O que tem bastante potássio? Bem conhecidamente, né? A nossa querida banana. Querida banana. Mas as frutas, de maneira geral, a grande maioria delas tem bastante potássio. Tanto que é meio controverso aqui o que eu vou falar, mas assim, quando a gente já tem o problema nos rins, muito potássio não é legal, porque daí o rim já perdeu esse mecanismo de eliminar o potássio. Aí os nefrologistas, né, os médicos do rim, eles orientam a gente cozinhar as frutas. Então precisa comer fruta cozida, porque a fruta cozida a gente consegue tirar potássio. Olha só. Mas as frutas, a maioria tem bastante potássio. Tem bastante potássio. Aí chegou uma pergunta falando sobre diurético. Tomar diurético Isso. ajuda? Ajuda. O diurético é uma das medicações antihipertensivas, ou seja, que controla a pressão. E o que o diurético faz? Volta aquele tema que a gente estava falando. Ele elimina o excesso de líquido do nosso corpo, né? Então, o excesso de líquido dá pressão alta. O diurético, ele elimina, mas é sempre com orientação do médico, não dá para comprar um diurético e sair tomando por aí, senão acaba fazendo o efeito contrário, bagunçando, Exatamente, né? porque a desidratação causa problema nos rins, causa insuficiência renal. Então, sempre com orientação médica. A gente tem uma telespectadora maravilhosa de 12 aninhos perguntando se criança pode ter pressão alta, doutora. Sim, infelizmente sim. Eu brinco que devia ser proibido criança ficar doente ou ter alguma doença mais séria, mas criança às vezes tem pressão alta sim. Existem algumas causas que a gente chama de hipertensão secundária, então algumas outras doenças que acabam levando ao aumento da pressão, que não é só pelo clássico envelhecimento, que nem a gente conversou. Então, criança pode ter pressão alta, tem que ficar de olho. Quando for no pediatra, mamãe pede para o pediatra medir a pressão. Para medir a pressão, né? E temos um último aqui que a gente não virou. O sedentarismo. Isso aqui é interessante. Sedentarismo mesmo em pessoas ativas. Como assim, doutora? Sedentarismo não é em pessoa que fica sentada na frente do computador, sentada sem fazer nada e tal? Eu acho que é importante a gente dizer que a pessoa ser ativa é muito melhor do que nada, né? Sim. Aquele que fica deitado na TV o dia inteiro com controle remoto só pedindo para os outros pegarem as coisas é o pior cenário que tem. Mas é o que eu falei, a nossa recomendação é que exista uma atividade física programada. Então, a gente fazer uma atividade física pelo menos moderada, 30 minutos 5 vezes por semana, ou você dividir da forma que você quiser, 150 minutos por semana. O fato de você ser ativo não significa que você não é sedentário, tá bom? Mas, doutor, eu acordo de madrugada, eu tomo meu banho, eu pego o ônibus, eu vou pro trabalho, ando 10 mil passos no trabalho, volto, pego o transporte de novo. Eu sou sedentária? É melhor do que nada, tá? Mas eu acho que a gente tem que buscar se programar para fazer atividade física, porque aí um dia você não foi pro trabalho, foi de transporte coletivo, sei lá, de transporte Uber, de aplicativo. Então, a gente programando a nossa atividade física, a gente tem muito mais controle. Mas, mais uma vez, é claro, não tive tempo de fazer. Vou descer um ponto antes para andar um pouquinho. Isso é sempre ótimo, né? Subir escada, descer escada em vez de pegar elevador. Tudo que você puder fazer a mais é bônus. É bom. Essa história da escada é muito boa, né? Mora em prédio. Mas essa coisa, eu não tenho tempo de fazer exercício. A escada do prédio já ajuda, né, doutora? Muito. Mas eu vivo de salto. Deixa um tênisinho assim dentro do carro e tal. Chegou, só troca o sapato, sobe com o salto na mão, mas sobe de escada, porque já ajuda, né? Sem dúvida. A gente arranja muita desculpa, mas sempre dá. O Wellington, ele tem 42 anos e tinha uma vida de atleta. Há 4 anos, ele está mais dedicado a Ele largou a atividade física, vamos colocar assim. Agora ele está voltando. Tá chegando agora que a pergunta. E não quer tomar remédio para pressão. Tá. Só depende. com a atividade física ele consegue controlar? Depende. Então, primeiro a gente precisa ver qual que é o nível de pressão alta que ele tem, tá? Acima de 14/9, em 2 ocasiões separadas, a gente já considera pressão alta e geralmente a gente já recomenda
tomar remédio, Tá. tá bom? Se tá naquele intervalo entre 12 e 14, a gente espera 3 meses, dá essa chance para ele, vai Olha o então Wellington. voltar, se comportar, comer direitinho, fazer atividade física e a gente reavalia. Se essa pressão baixou, melhorou, ótimo, continua assim, geralmente melhora mesmo, tá? Mas daí se não baixou, não melhorou, tá acima de 14/9 aí, não vai ter escapatória, Wellington, vai ter que tomar remédio. Aí vai ter que tomar remédio. Doutora, a gente colocou novamente ali, cadê? Vamos colocar o telão de novo para a doutora explicar novamente pra gente? O pessoal ainda ficou com dúvida. Então, normal, pressão normal é até 11/9, é isso? É, 11,9 por 7,9, porque ok, o 11 por 12 7. por 8 não entra mais no normal, esse que é o negócio, entendeu? Vamos colocar que é o 11 por 7. É, 11 por 7. Né? É que a gente, como médico e principalmente como cardiologista, a gente leva essa casa decimal em consideração. Muita gente dá uma arredondada, Tipo pra gente eu. faz diferença. Tipo eu dou arredondada, mas a doutora tem que ser Tanto certinho. que a gente nem fala 12, a gente fala 120, 125. Então a gente muda uma casa decimal ali para trazer esse número de uma forma mais completa por causa disso. Então tá aí, ó, 11,9 por 7,9. Pré-hipertensão. Aí vem de 12 por 8 até 13,9 por 8,9, que seria ali, Isso. eu arredondando. Menos seria que 14 por 9. É, seria menos que 14 por 9. Isso, fica mais né? fácil, né, a gente entender dessa forma. E aí a pré-hipertensão que acontece? A pré-hipertensão é para a gente ficar alerta, Tá. né? Então, tem 2 cenários. Primeiro, o cenário daquele paciente que não tem o risco cardiovascular aumentado. Então, voltando àqueles fatores de risco, né? Ah, eu tenho diabetes, tenho colesterol, sou obeso e eu fumo. Risco cardiovascular é Lá alto. em cima. Então, esse meio do caminho aí, acima de 13/9, a gente já tem que ficar atento. Dá 3 meses, olha, não melhorou? Começa a tratar com remédio. Agora, o paciente que já não tem um risco cardiovascular alto, é um paciente saudável, rígido, a gente tem uma tolerância um pouquinho maior e a gente fica mais na questão da mudança do estilo de vida com alimentação, atividade física. E aí a alta, só pra gente encerrar ali a nossa telinha, cadê? A alta é a partir de 14/9 e aí... em 2 medições, né? Em até 2 medições. É, porque é importante, que nem a gente comentou, tá um dia lá que está super estressado, tomou um monte de café, depois a gente vai falar um pouquinho de como medir adequadamente a pressão. Mas chegou lá, mediu uma vez 14/9, não significa necessariamente que você é hipertenso. Então a gente precisa dessas 2 medidas no consultório de mais de 14/9 para a gente fazer o diagnóstico da hipertensão. Maravilhosa. Chegou uma pergunta sobre urina com espuma, se isso significa que a pessoa tem pressão alta. Tá, isso é um sinal que precisa a gente ficar atento. A urina com espuma muitas vezes significa que tem proteína na urina. E isso leva a crer que os rins já não estão filtrando da forma tão adequada. Então tá tendo um grau de lesão ou injúria renal ali. Então tem que colher o exame de urina para a gente fazer essa documentação do que está acontecendo nesse exame de urina. Mas tem que ficar atento, foi uma boa pergunta. Como é que a gente controla a pressão? Olha, para controlar é aquilo que a gente conversou, né? Sobre aquelas mudanças todas de estilo de vida, fazer atividade física, comer saudável e, se precisar, tomar os remédios. E, se você quiser, a gente pode medir a sua pressão. Quer medir, doutora? Vamos? Ai, meu Deus, Ai, meu olha lá, Deus. hein? Lembrando que se a Glória tiver um pouquinho ansiosa, nervosa, não vai valer, não vai contar. É do avental branco. Do avental Olhei branco. a doutora, fiquei nervosa, pronto, a pressão sobe. Doutora, me conta uma coisa. Se a pessoa mora sozinha, né? Ah, eu não tenho ninguém que venha medir minha pressão. Como é que eu faço para medir a pressão sozinha? Então, Levanta a manga, né? Primeira coisa, a gente precisa pegar o braço sem nenhum tecido, tá bom? Em cima. Vou subir aqui em cima. Levar lá pra cima. Subir em cima, olha. Eu falo redundância de português. E é importante a gente ver se tem a marquinha do Inmetro, tá bom? No aparelho de pressão, porque tem vários que não tem. Outra coisa que é importante é o tamanho do manguito adequado. Manguito é esse negocinho aqui, ó, que a gente põe em volta creque, do braço. creque. Aí aqui a gente tem essa flechinha que tá indicador da artéria. A gente tem uma artéria que passa bem aqui, que é a artéria braquial. Então a gente vai pôr a flechinha em cima da artéria. Entendeu? Olha, a flechinha tem que ficar apontando para essa flechinha. artériazinha aqui. Que às vezes a minha aqui aparece bem, não sei se vai aparecer na câmera, mas ela é meio verdinha aparecendo aqui assim, né? Isso, essa é a veia que corre junto da artéria. Então Junto pode da ser artéria. um bom parâmetro Pode para a gente ser, identificar. né?
Boa. Tá ótimo. Aí, 2 pés no chão. 2 pés Precisa no ficar chão. uns 5 minutos antes sentada. Eu vou te dar essa colher de chá, porque você estava doutora, trabalhando. Ai, eu vou ficar aqui bem à vontade. Ó, e outra coisa, não pode cruzar o pé, Não a pode, perna, né? não. Os pezinhos, Pronto. os 2 no chão. Já descruzei. Tem que ficar 30 minutos. Enquanto isso, eu vou medindo, enquanto a gente vai explicando. Tá. Vamos ligar aqui. 30 minutos sem ter tomado nada de café, tá? Não tomei. E atividade física, pelo menos 1h30 sem ter praticado atividade física. Não pratiquei na última bom. 1h30. A altura do braço, mais ou menos na altura do coração, né? Do nosso peito. Tá. E aí aqui a gente vai dar um start e olhar. E a gente tem que fazer no consultório 3 medidas com intervalo de 1 minuto entre cada uma. A gente vai fazer aqui, mas no consultório esse é o mais correto. Mas para eu medir em casa? Em casa, como é a gente mesmo, com a gente mesmo, pode medir várias vezes ou não, mas eu acho que é importante sempre levar em conta isso que a gente conversou, né? Sempre tá sem nenhuma momento de estresse, porque tem gente que adora, né, aquela coisa, briguei com o marido, vou lá medir minha pressão. É claro que a pressão vai estar alta. Óbvio, tá sentindo alguma coisa, tá com uma dor de cabeça forte. Aí é o momento de olhar para ver se precisa ir pro pronto-socorro. Tá bom. Mas não é... Olha que beleza, hein? Tá quanto, doutora? 96/61. Lembra que eu falei que são 2 algarismos? 9/6? É boa essa pressão? Maravilhosa. Não é baixa, não? Não, tá ótima. Sem sintoma, essa pressão é maravilhosa. Que coisa boa. Então, a gente fazer essas medidas frequentes em casa, né? Principalmente quando a gente está ajustando as medicações, para ver se as medicações estão controlando adequadamente a nossa pressão. Quantas vezes por dia é bom a gente fazer? Isso vai depender muito da orientação do seu médico, mas acho que no máximo 3 vezes por dia, mas não necessariamente precisa medir 3 vezes por dia. Você medir uma vez por dia, todos os dias da semana, fazer aquele diário, ou o médico vai orientar, às vezes tem algum momento que você acha que a pressão sobe mais, né? Depois que eu como, a pressão... Aí faz medidas nessas ocasiões. Mas Entendi. 3 vezes por dia, no máximo, tá ótimo. Aí chegou uma pergunta se... Vamos para cá, doutora? Vamos. Se aqueles aplicativos de celular funcionam para medir pressão. Sabe aquele, fica o tempo todo em contato comigo, medindo a minha pressão. Funciona ou Olha, eu não sei te dizer se isso tem validade aí médica. A gente não recomenda, tá bom? O recomendado, então, é o aparelhinho de pressão com selo do Inmetro. Isso é importante. Não é isso? Porque tem os de pulso, que muitos deles não têm o selo do Inmetro. E aí eles podem trazer alterações significativas de 10 a 20 milímetros de mercúrio de diferença, que daí pode, né, mudar completamente o diagnóstico. Nossa, então aqueles de pulso a gente deve ficar meio atentos, a não né? ser que tenha a marquinha do Inmetro, tá? Precisa ter. Tá bom. Doutora Fernanda, muito obrigada. Foi maravilhosa sempre. Obrigada. Obrigada, Agora. viu? Super prazer. Como é que a pessoa te parabéns. encontra nas redes sociais? A gente está no @SBHCI, que é a nossa Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, Cardiologia Intervencionista, porque, como eu disse, eu faço intervenção também. Né? E o nosso pessoal é Equipe Mangione. Maravilhosa. Tá bom? Então ali, quer saber mais sobre pressão alta, quer saber mais... Procura a doutora que ela tá prontinha lá nas redes sociais. Combinado. Obrigada, viu, Tudo de doutora, bom mais para uma você. vez.